Pessoal, nos deparamos com uma situação bastante constrangedora para o meio espírita, que é a questão daquele médium que está sendo acusado por várias mulheres de assédio sexual. Eu quero deixar aqui uma palavrinha para todas as pessoas que não são espíritas e que estão se deparando com essa situação e ficando ali um pouco abaladas com essas falas, abaladas na fé espírita. Primeira coisa, nenhuma religião, independente da que você professa, ela é feita pelos indivíduos, mas sim pelas entidades espirituais, seja lá o nome que a religião queira dar. Ela normalmente utiliza seres humanos como veículos, né, da sua religiosidade, do seu dogma, da sua exortação, da sua fé, seja lá qual for. No espiritismo não é diferente. Dentro do espiritismo nós temos os espiritualistas, nós temos aqueles que são espíritas e nós temos aqueles que creem na comunicação dos espíritos, que não são nem nada disso, não se enquadram em nada disso. Esse médium, ele tinha algumas práticas lá em Goiás que fugiam um pouco da doutrina espírita, mas isso não é a nossa principal atividade aqui hoje, né? Relatar o que acontecia ali, mas sim o fato do assédio sexual praticado por um líder religioso. Primeira coisa, dentro do espiritismo, as práticas, elas são feitas por influência do espírito, mas utilizam o encarnado. Nesse utilizar esse encarnado, ele é um ser humano normal e que carrega dentro de si várias situações que ainda precisam ser trabalhadas. Tem uma brincadeira no meio espírita que dizem, né, quando a gente vê um médium lá, e a gente acha que ele é ali quase um espírito angélico, muitas vezes a gente vai voltar no decorrer das suas encarnações passadas, a gente vai ver que, na verdade, ser médium é uma tarefa de redenção por muitos atos ruins que ele veio a cometer nas suas encarnações passadas. Pode acontecer. Então, ser médium não é garantia de ser um espírito evoluído. Primeiro caso. Tanto é que tem muitas pessoas que vivem da sua mediunidade, fazendo previsões, cartas, né, e cobrando por esse tipo de serviço, dando passe, bendição, enfim, esse processo que nós conhecemos bem. E nós sabemos que isso não é o correto. Dentro da doutrina espírita não há cobrança para aquilo que é realizado dentro da atividade mediúnica, nem agradecimento é necessário. Só que muitas pessoas esquecem que aquela pessoa que está ali ministrando um passe, que está fazendo a psicografia, a psicofonia, que está fazendo um trabalho ali numa reunião mediúnica, é um ser humano com as suas deficiências, com as suas dificuldades, que ele também está em um mundo de provas e expiações que precisa crescer e melhorar. Dito isso, o que aconteceu com esse médium é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Que caso a gente não tenha a nossa prática do dia a dia embasada na palavra de Deus, se a gente não respeita aquilo que a gente professa, aquilo que a gente ensina, se a gente não vive o que nós estamos dialogando, além de hipocrisia, vai trazer males terríveis para o espírito após a morte. Caso contrário, podemos ser cometidos por ímpetos ruins, o que nos traz a uma discussão bastante importante. Alguns cuidados que nós devemos tomar no nosso dia a dia. Primeira coisa, nenhuma prática mediúnica ou religiosa, quase sempre, é necessário que haja toque. Eu não preciso tocar em você para que a troca fluídica aconteça. Muito pelo contrário, isso pode ser distante. Eu não preciso nem te ver para que isso ocorra. Eu não preciso te tocar para fazer um processo de desobsessão. Não há necessidade do toque físico. Então tome cuidado, independente do que estiver acontecendo, com o encostar, com o tocar. Tudo isso pode ser problemático. Vamos nos lembrar que quem está ali do outro lado, sendo o veículo daquelas trocas mediúnicas, também é um ser encarnado que está submetido às tentações da carne. É possível, então tome cuidado. Você precisa denunciar. Muitas daquelas mulheres passaram 30 anos, como eu vi uma agora, que não encontrou coragem para relatar o que havia acontecido. E isso é muito tempo. A denúncia tem que ser imediata, tem que ser rápida. Independente da sua religião, tome cuidado com justificativas estapafúrdias.
como aconteceu, né? Uma das moças relatou que ele ejaculou durante um processo de desobsessão. Tome cuidado, isso é problemático, né? Não é fácil de aceitar isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas desculpas, não só dentro da doutrina espírita, mas em qualquer religião. Em qualquer religião, tome cuidado. E isso provavelmente ele vai ser indiciado. E também tem muitas outras denúncias. Não foi uma denúncia isolada, foram várias. Então há casos também que ele já tinha sido absolvido anteriormente por falta de provas. Enfim, tudo isso provavelmente vai levar ele a uma condenação. Provavelmente. Mas isso também nos leva a ter uma cautela. Eu não estou aqui falando que ele não cometeu, muito pelo contrário. Eu acho que deve ter cometido mesmo. Não sei. Eu não vivenciei o que foi falado ali. Enfim, eu não sei se ele realmente cometeu aquilo, mas eu prefiro acreditar no relato das mulheres. Mas a gente tem que ter uma certa cautela antes de julgar alguém. Vamos lembrar que Jesus não nos deu essa permissão de fazer julgamento, né, do que vai acontecer religiosamente, dizendo para ele, né, dentro do seu espírito, do seu perispírito, quando ele vier a falecer. Então tomemos cuidado com esse tipo de julgamento. Muito obrigado por chegar até aqui, deixe nos comentários a sua opinião, com respeito, carinho e tranquilidade. Fique com Deus, até muito breve.